Olá, boa noite. Começa agora o Cartão Verde ao vivo, mais um programa ao vivo para você. Contagem regressiva aí para o início dos estaduais. Campeonato Baiano vai começar e a gente vai falar da temporada. Hoje o Cartão Verde recebe o técnico do Vitória, Marcelo Chamusca. Seja muito bem-vindo para o nosso programa de hoje, Marcelo. Boa noite para você. Boa noite. É sempre um prazer estar participando do programa. Também aí, completando o nosso time, o volante do Bahia, Flávio. Flávio, seja bem-vindo ao Cartão Verde de hoje. Boa noite para você. Boa noite, obrigado pelo convite. Já estive aqui em uma outra oportunidade e hoje retornando. Sempre um prazer participar do programa. Prazer todo nosso. E olha só, meu parceiro de todos os meus domingos, boa noite para você, Elton Serra. E o programa de hoje tem quadro novo estreando, não é isso, Elton? Muita novidade hoje, além do bate-papo aí da temporada com nossos convidados, tem quadro que vai estrear hoje aqui no programa. Verdade, Ayana. Boa noite para você, boa noite para os nossos convidados, para quem está nos assistindo. 20 anos de Cartão Verde, né? A gente vai trazer ao longo dos domingos aí matérias que marcaram o programa e principalmente relembrar histórias interessantes de atletas de sucesso hoje e que lá atrás tiveram muitas dificuldades, né, para começar suas carreiras. É o primeiro episódio, digamos assim, a galera vai poder acompanhar hoje. Ah, e quem já pescou ali na abertura já viu a Amanda Nunes, né? Verdade. Que a gente contou essa história aqui, ó, anos atrás, e é uma história bem bacana que a gente vai relembrar aqui no Cartão Verde de hoje. Vamos começar pelo Vitória, que se prepara para encarar o CSA na terça-feira pela Copa do Nordeste. Quem vai representar o rubro-negro são os jovens jogadores. Faltam poucos dias para a estreia do Vitória na temporada e a curiosidade do torcedor é saber qual time vai entrar em campo na terça-feira contra o CSA pela Copa do Nordeste. Mas o que a torcida já sabe é que os principais reforços não estarão no jogo contra os alagoanos. A equipe sub-23, comandada pelo técnico João Bursi, será responsável pelo primeiro jogo do Vitória no ano. Na última terça-feira, o Leão perdeu para o Atlético de Alagoinhas por 1-0, em um amistoso realizado no Barradão. Dos jogadores que entraram em campo, apenas o zagueiro Bruno Bispo, o meia Luan e o atacante Heron foram aproveitados na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. A comissão técnica rubro-negra ainda não definiu quando o time principal vai estrear em 2019. Até lá, Marcelo Chamusca segue preparando o time para começar o ano com o pé direito. Bom, e Marcelo Chamusca está aqui comigo para poder falar da temporada, da preparação, da pré-temporada. Marcelo, você, de olho em tudo do que está acontecendo, já disse em entrevista que tem muitos jogadores a serem promovidos aí, que estão nas categorias de base. Eu queria que você começasse falando sobre o que você tem visto ali desde a sua chegada lá na Toca do Leão. Bom, de fato, nós iniciamos a temporada agora no dia 2 de janeiro. Só que a apresentação do Sub-23 foi no dia 17 de dezembro e ali eu já estava presente, acompanhei todos os jogos, treinos, alguns treinos, inclusive do 20 com o 23, esse último jogo agora contra o Atlético eu estava também acompanhando. Nós treinamos lado a lado, né? Campos ali um do lado do outro. Eu tenho uma relação muito próxima a João Bussi, que é hoje o treinador do 23. A gente está trocando informações diuturnamente e o planejamento foi feito, inclusive, anterior à minha chegada,
do aproveitamento desses jogadores do Sub-23, já que fizeram uma temporada interessante em 2018, tem jogadores com qualidade, com capacidade, e eles vão fazer o primeiro jogo contra o CSA para que a gente ganhe um pouco mais de tempo de preparação para esses novos jogadores. A gente está mesclando aí remanescentes de 2018 com atletas que chegaram contratados, então a gente vai ganhar um pouquinho mais de tempo. E aí depois do jogo de terça-feira, junto com a comissão técnica, a diretoria, a gente define a formação, os jogadores que começam para o jogo do dia 19 contra o Motoclube. Como é que tem sido aí a montagem do elenco? Essa conversa que acontece entre os centros de inteligência, entre o executivo e também a diretoria. Como é que tem sido essa busca de reforços? A gente sabe que o setor defensivo foi o grande problema do Vitória na temporada passada. É o foco, né, na montagem de elenco agora, mas quais serão os outros setores aí que vocês também estão pensando em reforçar que torna uma outra preocupação? Na verdade, a gente pontuou em todos os setores, né? Mas o setor defensivo, a gente acho que pontuou um pouquinho mais, mas foi bem equilibrado e a gente também não contratou muito, não. Existe uma realidade orçamentária hoje no clube e a gente está procurando ser parceiro da diretoria nesse momento, nesse aspecto, entendendo que é um momento de transição para o clube. O clube está apostando muito em alguns jogadores que têm talento, têm qualidade para poder se sobressair agora em 2019, principalmente na parte ofensiva. Mas quando falam, você até colocou bem, falou setor defensivo, né? Quando a gente fala da defesa, a gente tem que falar de um sistema como um todo, não só dos zagueiros, dos laterais e dos volantes, porque o time funciona todo o sistema, até para atacar o mesmo raciocínio. Então, a gente está tentando dar um padrão, dar uma mecânica para a equipe nesse período de trabalho. São jogadores que chegaram, a maioria deles jovem, né? A gente está fazendo uma mescla, trazendo alguns jogadores experientes também, mas eu acho que a assimilação tem sido interessante. Eu tenho gostado muito do dia a dia do grupo, do ambiente. Acho que a gente está no caminho certo para montar uma equipe competitiva e disputar todas as competições aí que a gente tem no calendário. Vale dizer para o torcedor que o João Gabriel esteve aqui no Cartão Verde no domingo passado, elogiou bastante a metodologia, a filosofia, a forma que existe o diálogo entre tanto a comissão técnica do profissional quanto das categorias de base. E essa confiança faz toda a diferença para uma estreia de temporada, né? Sim, é muito importante, até você olhando o histórico de 2018, né? Foi um ano difícil, ano de queda, os objetivos não foram conquistados, todo mundo, a gente chega internamente, encontrou internamente no clube quando chegou um ambiente ainda um pouco pesado. A gente está tentando mudar isso com o discurso e com as atitudes também no dia a dia, fazendo com que os jogadores participem de uma série de tomadas de decisões para que a gente possa construir um grupo forte aí e competir em um nível de excelência, que é isso que a gente precisa nesse momento. Bom, enquanto o Vitória tiveram jogadores dispensados até no finzinho do Campeonato Brasileiro e está passando por essa remontagem aí do elenco para disputar a Série B, perguntar ao Flávio sobre a manutenção. Aí você vive um momento no Bahia em que é um privilégio você ter um time em que você consegue manter a base, né? Sim, é muito importante, né? O Bahia vem fazendo um planejamento desde o ano passado, né? Manteve a base, se contar assim, jogadores que saíram, que eram titulares, apenas 2, que foi o Zé Rafael e o Léo. Teve a saída do Groli, do Vinícius, mas a base se manteve e o principal que foi a comissão técnica, né? Então, os jogadores que chegaram com os que estavam se uniram e a metodologia do professor que está sendo implantada desde o ano passado, que só tem tudo para dar certo esse ano, se Deus quiser. E Flávio, a gente pergunta assim, como é que está a expectativa? Eu sei que a expectativa é sempre a melhor, sim, é sempre de otimismo, mas quando eu pergunto da expectativa, é em relação à quantidade de competições que vocês têm pela frente. O Anderson Moreira esteve aqui no domingo passado, falou que a questão do rodízio é inevitável, que vai ter que poupar sim alguns jogadores, mas a gente sabe que o desgaste também é inevitável, mesmo que você faça esse rodízio. Alguns jogadores terminam sendo sacrificados. Você, por exemplo, que consegue jogar em outras posições, como na lateral, como de volante. Como é que está você de preparação para a temporada de 2019? Com certeza.
É como você falou, né? A quantidade de competições. O Bahia vai jogar 5 competições no ano de 2019. A quantidade de jogos é absurda, então se você não tem um elenco, um plantel para aguentar esse ritmo de jogos, não aguenta. E mesmo você poupando jogadores que são demasiadamente importantes, que são titulares, você acaba chegando no final da temporada esgotado, como teve no ano de 2018. A gente poupou bastante, rodou o elenco e mesmo assim teve jogadores no final da temporada que chegaram no estado físico que foi muito intenso. Então, e falando de mim, eu me preparei muito bem, né, desde o ano passado. Teve as férias, eu não parei de treinar, continuei treinando nas férias e cheguei muito bem, estou fazendo uma pré-temporada muito boa. E como você falou, posso atuar de volante, lateral, então eu quero estar jogando e sempre que o professor precisar eu vou estar à disposição. Elton, e aí a gente vê aí, o Campeonato Baiano vai começar. A gente também precisa falar dos times do interior. A gente sabe que existe o favoritismo de Bahia e Vitória pela quantidade de títulos, mas outros times do interior, como, por exemplo, Bahia de Feira, que já conquistou o campeonato, e outros times que também já chegaram na final. E aí a gente tem, despontando aí Bahia e Vitória, mas tem os times do interior. Vamos falar um pouquinho do que está para acontecer aí no Campeonato Baiano, analisando o contexto de quem está no interior do estado. Primeiro, a gente tem que ressaltar sempre essa questão do calendário, porque embolou tudo, né? O Vitória, por exemplo, vai estrear no Campeonato Baiano depois de todos os outros, né? Nessa primeira rodada, por exemplo, no fim de semana, o Vitória não vai jogar pela Copa do Nordeste. Então, há uma discrepância ali no calendário que acaba embolando um pouco as competições. Eu, mesmo com o rebaixamento do Vitória, percebo que nunca vi um abismo tão grande desde, talvez, 2011, entre Bahia e Vitória e os times que irão disputar o estadual. Não por conta da evolução das duas equipes e dos dois clubes como estrutura, mas também por conta da estagnação de muitos desses clubes nas suas preparações para o campeonato estadual. É claro que as duas equipes estão aí, o Vitória com o Sub-23, o Bahia vai ter essa questão do time B, o próprio Diego Serra já explicou que o Cláudio Prates vai também mesclar alguns jogadores desse time B com a equipe A para disputar o Campeonato Baiano, mas mesmo assim são duas equipes que despontam muito à frente das outras, natural por conta do investimento que tem sido maior a cada ano, repito, mesmo com o rebaixamento do Vitória e mesmo também com essa queda do orçamento do Vitória para 2019. Mas eu acho que o trunfo para essas equipes é justamente pegar esse período onde Bahia e Vitória estão se preparando, ainda não estão encaixadas, e tentar pontuar o máximo possível, porque essa primeira fase é pontos corridos e os 4 primeiros se classificam para as semifinais. Então é muito importante que nesse início eles consigam fazer isso. Mas a gente sabe que é um abismo técnico muito grande das duas equipes para o restante, mas a gente espera um campeonato equilibrado que possa, inclusive, possibilitar a Bahia e Vitória ter boas referências para o restante da temporada, né? Como o Flávio falou, o Bahia vai ter uma sequência entra cedo na Copa do Brasil, tem a Copa Sul-Americana já em fevereiro, tudo isso. Em janeiro e fevereiro, o Bahia já vai estar em 4 competições das 5 que vai disputar esse ano. E o Vitória vai estar em 3 competições das 4 que vai disputar esse ano também, já nesse início, Copa do Nordeste Baiano e a Copa do Brasil. Então, para o estadual também ser uma referência técnica, a gente sabe que está um pouco distante, mas vai ser uma referência técnica não só para Bahia e Vitória na sequência da temporada, mas para as equipes que vão disputar as competições nacionais em 2019, o caso do Juazeirense, por exemplo, que ano passado foi Série C, foi rebaixado e vai disputar a Série B, a Série D. A gente vai para um rápido intervalo, porque na volta tem surpresa para você, sai daí, eu volto já. Esportes olímpicos e futebol baiano é de segunda a sexta-feira, meio-dia, ao vivo, no TV Esporte. Venha participar de uma conversa franca sobre a condição da mulher negra na sociedade.
com a atriz Zezé Mota e a cantora Gabi Amarantos. É um evento de mulheres, mas o genocídio da população negra, ele atinge 76% dos homens. Estão matando nossos homens pretos todos os dias nesse país. Mulher com a Palavra, projeto que visa discutir o empoderamento feminino por meio da arte. Terça, 8h15 da noite. Só aqui na TVE, a emissora oficial na Bahia da década afrodescendente. Olha, eu acho fundamental a existência de uma TV pública, de uma rádio pública. Em vários lugares do mundo, países desenvolvidos, nós temos veículos fortes, veículos que têm no seu conteúdo, no seu controle acionário, o controle público, garantindo a imparcialidade, garantindo a diversidade de opiniões, a diversidade de linguagens artísticas, a diversidade de acesso a programações que não necessariamente são programações com cunho comercial, mas que garantem cultura, arte e diversidade na TV. Fortalecer a TVE como um veículo de comunicação público, não do governo, mas uma comunicação pública do Estado da Bahia, da sociedade baiana. Cartão Verde de volta, já deu para ver que nosso time está maior, né? Arnaldo Lira, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Cartão Verde de hoje. Chegou aqui no segundo bloco do programa, um pouquinho atrasado, mas o programa é ao vivo. Seja muito bem-vindo, técnico do Atlético de Alagoinhas. Boa noite para você. Obrigado, boa noite pelo convite. A gente se perdeu um pouquinho, mas deu para vir, né? E falar algumas coisas do Atlético, né? Nós estamos nos preparando bem para o campeonato. O time está... Eu já tive a oportunidade de ser campeão baiano aqui em 2011 e o time é muito forte, entendeu? Eu acredito que a gente tem condições de ficar entre os 4 e quem sabe brigar de novo por mais um campeonato aqui na Bahia. Além desse título que você conquistou aí com Bahia de Feira, e toda a sua experiência aí nos times do Nordeste, times do Sul, eu queria que você falasse um pouquinho aí o que pode ser o diferencial. No bloco passado a gente falava do favoritismo de Bahia e Vitória. Qual seria o diferencial para que chegue entre os quatro primeiros colocados nesse campeonato baiano? A gente sempre sabe, quando começa o campeonato, que Bahia e Vitória sempre são os favoritos pelo investimento, mas todos os campeonatos que disputei na Bahia, eu consegui chegar entre os 4. E quando você chega entre os 4, você pode ganhar. Basta que você tenha um time competitivo, com personalidade. Como a gente já tem essa experiência de ter ganho aqui, não só o Campeonato Baiano da primeira, como o Campeonato Baiano da segunda, como a Copa Governador. Então a gente já sabe mais ou menos como enfrentar Bahia e Vitória. A gente sabe que é sempre difícil, mas a equipe que nós estamos fazendo em Alagoinhas, com o apoio do nosso prefeito, do nosso presidente Queiroz, a gente fez um time competitivo com o que eu acho que dá certo. É você mesclar experiência com juventude. Então nós vamos ter muitos jogadores jovens, jogadores talentosos, que eu não tenho nenhuma dúvida que após o campeonato, Bahia e Vitória vai ter... Alguns podem ir para Bahia e Vitória, eu não tenho nenhuma dúvida. E quando o Lira entrou aqui no estúdio, pessoal, aí o Chamusca recebeu falando assim: pô, Lira, e aí, tudo bem? Que eles se encontraram no jogo treino, mas eu já pesquei ali, o Chamusca falando o seguinte: pô, você tá cheio de gente boa no seu time, já tive a oportunidade de trabalhar com alguns. Fala um pouquinho do perfil aí que o Atlético de Alagoinhas está montando, o Chamusca. O Lira colocou bem, eu conheço bem o Lira, a gente já se confrontou, não só aqui, mas no Campeonato Cearense também. Na época eu estava no Fortaleza, ele estava no Ferroviário. E aqui também, pela Copa Governador. E a gente já se conhece bem. E ele colocou muito bem, ele tem uma mescla muito interessante, tem jogadores como, por exemplo, o Alisson, zagueiro, foi meu atleta na base do Bahia. E é um jogador que jogou fora do Brasil, que tem uma experiência, é o capitão, né? Capitão do time. Tem jogadores interessantes, tem o Leandro Sobral, né? Leandro Sobral, que é um volante também que já jogou lá no Campeonato Cearense várias vezes contra mim. Tem um outro volante, o primeiro volante. O Hércules jogou no Botafogo da Paraíba. Tem vários jogadores interessantes, com potencial. Rafael Granja, que é um jogador que o Vitória comprou do Vitória da Conquista. É um meia que joga mais pelo lado esquerdo.
é um time realmente com uma mescla interessante e muito competitivo. Olha só, pessoal, e a bola ainda não rolou, mas os jogadores do Bahia já sentiram o calor da torcida. Flávio está aqui para falar um pouco melhor sobre isso. No sábado, o Tricolor fez o primeiro treino aberto da história da Arena Fonte Nova. A gente tem aí as imagens. Eu queria que você, Flávio, falasse um pouquinho desse carinho da torcida. Você abre um treino e o estádio fica dessa forma, como a gente está vendo nas imagens. Qual o sentimento? Quando eu cheguei para treinar, né, sabia que o treino seria aberto, você imagina que a torcida vai comparecer, né? Mas quando eu saí ali do túnel, do vestiário, fiquei muito surpreendido porque não esperava esse público da forma que foi, né? Lotou praticamente um lado ali da arena, então a torcida do Bahia, sem comentários, é uma torcida linda que sempre está do nosso lado. Cobra quando tem que cobrar, aplaude quando tem que aplaudir e já começamos a temporada com eles do nosso lado. Elton, o que a gente viu ali nas imagens é reflexo não só da campanha que o Bahia fez ano passado, que teve a classificação aí histórica para as quartas de final da Sul-Americana, e teve a campanha no Brasileiro também que foi emocionante nas últimas rodadas. A gestão do Bahia também, a forma como o clube tem sido gerido, as ações de marketing. Então, todo esse contexto tem tido resultado também nas arquibancadas, né? É a continuidade do trabalho que vai sendo reconhecido pelo torcedor, né? Quando essa loja do Bahia foi inaugurada, já tinha acabado o Brasileiro, já tinha acabado competições, era fim de ano já, todo mundo viajando, e a gente viu a fila que o torcedor fez para comprar as camisas, né, no fim de dezembro. Então, o torcedor soube reconhecer, eu falei isso aqui no domingo passado, o Bahia conquistou, não vou menosprezar o estadual, claro que não, é um título importantíssimo, mas o Bahia só conquistou o estadual. Mas o torcedor em dezembro terminou aplaudindo o time naquele jogo contra o Cruzeiro, porque reconhece que é um momento de reconstrução, né? Reconhece que é um momento onde o Bahia precisa subir um degrau por vez, e eu acho que o Bahia tem feito isso. No Brasileiro de 2017 terminou na sua melhor colocação, em 2018 superou essa campanha e de novo repetiu a melhor colocação. Então o Bahia vai subindo os seus degraus, é claro que ficou aquela vírgula da Copa do Nordeste do ano passado, mas o torcedor entendeu que o segundo semestre superou, né, o que aconteceu no primeiro semestre. E a base da equipe, é interessante isso, quando o torcedor se identifica com quem está ali no gramado, né? O torcedor olha pro gramado da Fonte Nova e conhece 90% dos jogadores, porque muitos estão há 2 até 3 temporadas, né? O caso de Lucas Fonseca, Thiago, que vieram da Série B, que estavam com a equipe, o Flávio, que chegou ano passado, o Newton, o Douglas, o Nino, o Gilberto. Você tem jogadores que o torcedor hoje se identifica. Isso é muito bacana. Acho que essa ação que o Bahia fez, não me surpreendeu, porque o torcedor do Bahia é realmente apaixonado. Se abrisse o treino apenas para os jogadores entrarem e só saudarem a torcida e fossem embora, daria o mesmo número de torcedores, porque o torcedor do Bahia é apaixonado pelo clube. E eu acho que essa sintonia vai ser importante para 2019. Eu acho que, só falando um pouquinho, a gente está um pouquinho de fora, eu acho que essa euforia se reflete mais porque o Vitória caiu do que propriamente pelo rendimento. Eu achei que o Bahia poderia ter rendido muito mais. Eu achei, como ele falou mesmo, foi só o campeonato baiano e alguns jogos bons. Mas eu acho que toda essa... Porque tem essa rivalidade entre Bahia e Vitória, que é muito bacana. E eu acho que o momento do Bahia, ele é melhor porque eu acho que está melhor fora de campo, entendeu? Está mais unido. E o Vitória está tendo muita dificuldade. E o Marcelo a gente percebe que vai ter talvez muita dificuldade nesse aspecto, porque está mais unido o Bahia e o Vitória, muitas críticas fora. Dentro de campo não, que a gente já conhece o trabalho do Marcelo e sabe que vai fazer um grande trabalho. Mas é preciso que tenha paz e tranquilidade para que o Vitória volte para a primeira divisão. Marcelo, você tem essa missão aí agora que o Lira falou, resgatar o torcedor. Porque a gente sabe que sob desconfiança, aí tem a Série B, dos desafios que você já tem para organizar o time, para você manter um ambiente saudável, para que vocês consigam um acesso, você ainda tem que ter esse trabalho de
resgatar o torcedor. Eu tenho focado muito na questão do campo mesmo. E... Com resultado já existe esse resgate, né? Eu penso assim, eu já trabalhei em várias equipes onde eu enfrentei esse tipo de situação. Para mim não é uma situação nova. Equipes também, clubes de massa, de torcida, de cobrança, e a gente chegou com um ambiente difícil, com política interna de clube conturbada, e a gente conseguiu dar uma blindada, dar uma segurada no vestiário e organizar a equipe taticamente para ter os resultados. Só tem uma forma de resgatar torcedor, é você ter resultado. Se você não tiver resultado, seu trabalho pode ser o melhor, você pode ter ambiente dentro do clube, mas isso não vai lhe respaldar. Então, o que a gente está fazendo agora? O clube tem uma boa estrutura, isso aí é inegável, e uma boa condição de trabalho, tem um grupo interessante e competitivo, a gente está tentando dar uma mecânica, um padrão e conseguir os resultados. A partir dos resultados, eu acho que a gente consegue normalizar essa questão política do clube. Elton, você acha que quando a gente aqui da imprensa vai falar de campeonato estadual e a gente falou sobre favoritismo, você acha que ainda existe essa questão do obrigação estadual, essa pressão que existe em Bahia e Vitória, ou muda um pouco agora esse panorama em 2019 em função do Bahia estar na Série A, o Vitória na Série B se reestruturando ou não? Continua sendo obrigação? Eu acho que obrigação é uma palavra pesada, forte, né? Forte, mas estadual é engraçado, né? O torcedor, quando começa o campeonato, ele diz, não, estadual não é prioridade, a prioridade é a Copa do Brasil, é a Copa do Nordeste, mas quando chega na final quer ganhar. E quando perde, critica quem perdeu, né? Então, essa questão é que precisa ser equilibrada. O clube, a gente sabe que na maioria dos casos, Bahia e Vitória chegam à decisão, né? O Arnaldo Lira chegou em 2011 e também viveu muito isso. Talvez viveu o lado da pressão está toda no Vitória e isso favorecer o Bahia de Feira em 2011. Assim como em outras oportunidades, Vitória da Conquista em 2015 contra o Bahia. Mas tem que haver esse equilíbrio de quem perder não absorver isso que vem de fora. Porque o trabalho não termina no estadual. Às vezes o estadual não é nem o começo, né? Porque muitos jogadores chegam depois do estadual, muitos clubes esperam os estaduais nacionais acabar para poder trazer jogadores para o brasileiro. Então, às vezes, o estadual é o ponto de partida em muitos momentos. É claro que vencer é muito importante e isso coroa um trabalho. Mas a gente também não pode achar que perder o estadual, porque só vence um, o outro obrigatoriamente vai perder, tirando 99, que os dois terminaram do jeito que terminou há 20 anos, mas um vai perder. E quem perder precisa entender que ali não é o fim do ano. Que ali não é para acabar e começar do zero. Então, acho que o estadual tem esse peso ainda para quem está fora. Quem está dentro precisa ter esse equilíbrio nas decisões, caso, claro, não venha um título. Eu vou apertar o Flávio. Qual é o peso do estadual para você? É o mesmo peso do brasileiro, da sul-americana, do baiano. O Bahia é time grande e quando um time grande entra em uma competição, ele entra para ganhar, independente se é estadual ou brasileiro. Então, a gente vai entrar nesse estadual de 2019, o mesmo intuito de um brasileiro sul-americano, para ganhar. Chamusca, como é que tem sido trabalhado a maturidade aí dessa garotada que vai jogar o baiano? Como é que você tem aproveitado a sua presença lá para maturar esses atletas e para entender a importância do título, que é uma competição estadual que tem a rivalidade aí com o Bahia? Na verdade, primeiro eu queria pontuar em relação ao que o Elton falou, muito interessante. Aconteceu em 2018 com o Fortaleza. Fortaleza perdeu o estadual, eu estava no Ceará lá. Os 4 clássicos nós ganhamos 3, fomos campeões, empatamos apenas 1. E a diretoria manteve o comando técnico, que era o Rogério Ceni, apesar de ter perdido, né, os dois jogos finais. E o Fortaleza foi campeão da Série B e sobrou na competição durante toda a competição. Isso é um exemplo de gestão inteligente, capacitada, que soube fazer a leitura e a continuidade fez com que tivesse o êxito maior, porque o êxito maior foi o Fortaleza voltar para a primeira divisão. Talvez naquele momento ali, alguns torcedores eu vi chateado e reclamando e tudo quando perde o estadual por causa da rivalidade, mas o mais importante era a Série B e eles acabaram visualizando isso.
Eu tenho falado nas minhas entrevistas que não existe um pacote pronto para as competições. A gente vai jogar 3 competições em paralelo e a gente vai utilizar as 2 equipes e sempre pensando jogo a jogo. A gente está preparando todo mundo, o Sub-23 está desde o dia 17 treinando, está numa condição muito boa, então jogadores assim com qualidade, com talento. Então a gente tem uma condição de escolher os melhores jogadores para cada partida. Então o que a gente vai fazer nesse início? Com calma, a gente está analisando e a cada jogo a gente vai sempre colocar a equipe que tiver em melhor condição, para que a gente tenha não só respeito às competições, mas que a gente possa ter êxito também nelas. O ano passado eu ganhei o estadual com o Ceará, joguei 13 jogos com time alternativo de 18. Então não quer dizer que se você coloca um time alternativo, você não está desrespeitando a competição. Às vezes o alternativo naquele momento tem uma performance muito melhor, até pela questão da fadiga, do desgaste, que chega em determinado momento, você tem que saber fazer essa análise. Lira, o grupo, você falou sobre mesclar experiência e também aí a garotada, não é? E parece que teve contratações de peso, jogadores que estavam aí em times de Série A, Série B. Como é que foi para poder montar? Que perfil é esse do Atlético de Alagoinhas que vai entrar nesse baiano? Uma equipe competitiva? Como é que você caracteriza a sua equipe? Na verdade, a gente deu um pouco de sorte nessa reta final, né? Foram 3 jogadores, inclusive um estava no Ceará, um empresário galante, um amigo meu, ele estava colocando Fernando Sobral no Ceará e esse garoto, que era o Gabriel, que jogou no Figueirense, estava para ir para o Ceará. Acabou que não deu certo lá, ele optou para colocar no futebol baiano, porque visibilidade é boa, não tenha dúvida que é o melhor campeonato do Nordeste, acredito que seja o baiano. Eu acho que junto agora com o cearense, por ter Ceará e Fortaleza na primeira divisão. Então, assim, a gente conseguiu trazer esses 3 atletas de muita qualidade, né? E uma coisa que eu não gosto muito de fazer desde que cheguei aqui à Bahia é porque, assim, antes aqui nos campeonatos, você pegava aquele time do Vitória da Conquista e trazia 7 jogadores para o Bahia de Feira. Aí depois você ia para outro time e levava aqueles 7 jogadores. Então, no ano que eu fui campeão, em 2011, junto com todos do Bahia de Feira, nós tínhamos só jogadores do Nordeste. Não tínhamos jogadores de São Paulo, do Sul, nada. Daqui a gente acabou vencendo. Então eu procuro muito dar oportunidade a jogadores jovens, jogadores do Nordeste. Agora tivemos a exceção de vir o Alessandro, que veio de Santa Catarina, o Gabriel, que veio do Figueirense. São jogadores talentosos, que eu tenho certeza que... Eu tô assim, muito confiante, porque eu sou muito confiante mesmo, entendeu? Eu acho que esse ano dá para chegar de novo. Eu acho que esse ano dá para brigar. Se chegar entre os 4, dá para brigar de novo para ir para uma final, entendeu? Então, assim, eu acho que o time está melhor do que os outros que eu treinei, melhor do que o do Fluminense do ano passado, melhor do que esse próprio time que eu fui campeão agora do Atlético. Eu estou muito otimista, mas futebol, né, como a música falou, é dentro do campo, é o resultado dentro do campo que vai dizer se a gente está com razão ou não. Vamos falar de algumas contratações que aconteceram aí nesse mercado da bola. Gilberto, que renovou aí com o Tricolor e promete aí trazer muitas alegrias e fazer bonito em 2019. Depois de uma série de apresentações, chegou a hora de Gilberto. Ele já passou por essa rotina de pose para foto, vestir a camisa do Bahia e se apresentar para a torcida tricolor. A cadeira da sala de imprensa é uma velha conhecida. O atacante chegou no ano passado e de cara já ganhou os tricolores. A renovação do contrato ganhou um ar de novela. Brincadeira, já estava tudo certo. Só que a gente precisava fazer uma publicidadezinha para que o torcedor se engajasse também, acho que é importante. A ação deu certo e a renovação virou presente de Natal. Tanto nós quanto ele avaliamos que a continuidade dele seria muito boa para o Bahia e para a carreira dele, por isso que nós chegamos a um consenso. A relação com a torcida foi determinante. No último jogo de 2018, contra o Cruzeiro, os tricolores pediram para ele ficar e aquela cena mexeu com o atacante. Eu me apaixonei pelo clube, pela torcida e senti isso retornar para mim de uma forma formidável, né?
E quando isso acontece, o jogador quer continuar, quer fazer o esforço máximo para continuar no clube. E ele já conversou com os novatos, deu as dicas para manter a harmonia de 2018 e ampliar ainda mais a relação com a torcida. Vamos falando aos poucos com aqueles que chegaram, mas que não tem problema nenhum, que eles vão se encaixar também rapidamente. Bom, a gente está vendo aí o Gilberto e hoje aí bombou na internet Fernandão. E aí, Elton? Eu sei que é a política do clube de não falar nada sobre contratação, mas o torcedor tá empolgado, né, com a notícia. Fernandão, que está no futebol da Arábia, né? Jogou até a última temporada europeia na Turquia. E é um jogador que era do time do Carille, o Carille acabou saindo e a equipe está meio que se desfazendo depois da saída do Carille. E ele tem a vontade de retornar ao Brasil e especificamente à Bahia, né? Que ele se deu muito bem aqui em 2013, apesar do Bahia ter feito uma campanha muito ruim ao longo da temporada, foi aquele ano das goleadas do Vitória. Brigou para não cair até a última rodada, mas ele foi artilheiro do Bahia na temporada, ele chegou durante o campeonato estadual e criou uma identificação muito grande com o torcedor, né? E eu acho que, claro, precisa ver as questões de negociação, mas caso acerte com o Bahia, é uma baita de uma opção, né? Porque tem o Gilberto, hoje como referência tem o Brumado, que é um jogador que desde o ano passado tem sido utilizado na equipe principal, mas você tendo também um centroavante mais experiente, com o número de competições que o Bahia vai disputar em 2019, viria para somar bastante. É claro que não dá para se esperar o Fernandão de 2013, 6 anos depois, mas é um jogador que de 31 anos ainda, que pode dar muito ainda no futebol brasileiro. Só emendar trazendo essa questão de montagem de elenco, até perguntar para o Chamusca, porque é uma curiosidade que acho que muito torcedor tem, e minha particularmente também já conversou sobre isso em algumas oportunidades. O Vitória está recomeçando um trabalho, e o Flávio esteve lá, foi formado no Vitória, teve a oportunidade de conhecer como funciona o DNA do Vitória, né? Uma equipe jovem, rápida, ao longo dos anos se notabilizou por ser uma equipe muito veloz, de jogadores com força física, mas também com muita velocidade. E a gente viu nas 2 últimas temporadas isso mudar um pouco por conta das contratações que o Vitória fez, né? Jogadores mais, citar aqui, figurar o exemplo do Dátulo, do Piscolite e do Cleiton Xavier. São 3 jogadores que chegaram com características diferentes. Você chegou no Vitória, encontra ainda um traço de DNA do clube que você está desenvolvendo, ou você acha que você vai ter que trazer tudo isso de novo, já que é um novo trabalho, né? um novo ano e uma situação financeira, técnica totalmente diferente? Bom, eu vejo, por exemplo, no Sub-23, que é uma referência, né? Eu acho que 90% dos atletas são formados no clube, inclusive uma boa parte deles ainda com idade, né? Para jogar na base, poderia até ter jogado até São Paulo agora. Muitos jogadores com essa característica, jogadores com característica de transição, com velocidade e qualidade para jogar também, para ter posse de bola. Sempre foi, por exemplo, o Flávio é um exemplo disso. É um volante que faz dupla função, faz área a área, né? Agora os treinadores chamam de box to box, joga de área a área, consegue jogar, consegue marcar, consegue ocupar bem espaço. É um retrato de um atleta que foi formado na base do Vitória. E as contratações que nós estamos fazendo, a gente está tentando resgatar isso. Eu acho que algumas pessoas já devem ter entendido mais ou menos qual é a ideia. Jogadores jovens, o que eu sempre vi no Vitória, nos momentos de sucesso do clube, uma mescla interessante. Nesses jogadores técnicos e que conseguem fazer dupla função, que são formados na base, jogadores que venham emergentes com motivação, com fome de crescer, de oportunidade, com alguns jogadores um pouco mais experientes, que a gente coloca para exercer uma certa liderança dentro do campo e no vestiário também. Então, eu vejo no Sub-23 essa característica ainda muito forte. Por exemplo, esse time que vai jogar terça-feira tem um quinteto ofensivo aí muito interessante. Nixon, Luan, Gemerson, Luan Ferreira e Heron, todos 5 são jogadores de mobilidade com qualidade que jogam. Então, eu vejo que o Vitória está pouco a pouco resgatando e o nosso trabalho é fazer com que isso possa não só nos dar qualidade, competitividade também possa dar retorno de resultado. Lira,
Fala de Campeonato Baiano um pouquinho sobre os maiores desafios, esquecendo agora título, porque quem está na competição é para ganhar título, independente de ser favorito ou não. Falar dos desafios da competição, porque o Campeonato Baiano a gente sabe que não deixa de ser de tiro curto, porque são 2, 3 meses e chegar até as fases finais é um desafio muito grande para os times do interior. Qual os grandes desafios para o clube do interior, não falando do Atlético de Alagoinhas, mas em geral, já que você já teve passagens por outros clubes? Não, acho que o desafio maior, eu vou falar logo um pouco do Atlético, é ele ter calendário, né? Porque senão ele joga 3 meses e para. Então o ideal é que ele possa ter, lógico que joga para sempre para ser campeão, mesmo sabendo da dificuldade de Bahia e de Vitória que a gente já falou. Mas você ser um 3º lugar, você pode ganhar uma vaga da Copa do Nordeste. Um 4º lugar, você já pode ter uma Série D. Você conquistar o calendário para que o time vá crescendo. Porque também, se não tiver calendário, ele não vai crescer nunca. E a outra coisa também que o atleta tem que fazer é procurar fazer o seu centro de treinamento. Porque senão não consegue, fica jogando 4 meses, aí no outro ano contrata 20 jogadores de novo. Então eu acho que esse desafio não só do Atlético, mas de todos os times considerados pequenos. E falando só um pouquinho sobre o Vitória, eu tive a oportunidade de jogar contra o Vitória Sub-23 e é isso que o Chamusca falou. A coisa que deixou, que eu fiquei assim alegre em relação ao Vitória foi que o Vitória voltou a apostar na garotada. Realmente os meninos são muito bons jogadores. A gente teve a oportunidade, inclusive antes do jogo, o próprio Ramon, que estava jogando, que foi meu jogador no Bahia de Feira, o Ramon falou, Lira, é muito rápido, os meninos são muito bons. Então, assim, a gente fica feliz que o Vitória também tenha apostado nessa filosofia nova, que não é nova, porque já vem lá do tempo de Paulo Carneiro também, de revelar grandes jogadores, e eu acho que está no caminho certo. Ana, eu posso falar com muita segurança de quem cobre campeonato estadual desde 2006. Esse setor do Bahia e Vitória, você tem hoje 2 adversários que você vai jogar e sente dificuldade. Fluminense, em Feira de Santana, no Joia da Princesa, quando Bahia e Vitória vão jogar em Feira de Santana. E o Atlético em Alagoinhas, quando a gente espera que os jogos sejam em Alagoinhas, né? O Antônio Carneiro tenha condições de enfrentar. Já está, né? Ainda bem, porque a torcida do Atlético e a torcida do Fluminense, aliás, é um clássico do interior. Para quem não acompanha, é o maior clássico do interior. Atlético de Alagoinhas e Fluminense de Feira de Santana. São 2 estádios que, quando Bahia e Vitória vão jogar ou quando tem jogo importante, a torcida vai em peso. E a gente acompanhou aqui ano passado, na própria TVE, a Série B do Campeonato Baiano. A gente viu na final do campeonato o que a torcida do Atlético de Alagoinhas fez. Então, se o Arnaldo, o Atlético, né, os dirigentes souberem usar essa torcida ao seu favor, a meta dele de chegar entre os 4 vai acontecer tranquilamente. E aí, no mata-mata, jogar em Alagoinhas com a torcida do Atlético ou jogar em Feira de Santana com a torcida do Fluminense, eu digo seguramente sem fazer média com torcida nenhuma, que são as 2 maiores torcidas do interior e principalmente quando enchem os estádios, as equipes que jogam lá têm muita dificuldade. E faz a diferença, né, Lira? É verdade, sempre a torcida apoiando e lá apoia mesmo, sabe? A gente já trabalhou em vários clubes, assim, sabe que quando você não está ganhando, é normal a torcida xingar, mas a torcida do Atlético, ela está sempre para frente, está sempre dando uma força. E para falar sobre o estádio tem capacidade para 16 mil pessoas. Talvez, para esse primeiro jogo contra o Jequié, a capacidade seja de 8 mil pessoas, mas o campo está um espetáculo, o campo está muito bonito. O time da cidade, o nosso prefeito é o nosso médico também, então viaja com a gente, está sempre lá. E está dando todas as condições de trabalho. A cidade está muito contente e vai ser uma grande festa quando jogar o primeiro jogo contra o Jequié em casa. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Cartão Verde. Daqui a pouco tem estreia aqui no programa. É o quadro Memória Cartão. Eu te conto tudo daqui a pouco, em instantes. Fica aí, voltamos já. Estamos de volta e olha que timaço aqui, Arnaldo Lira,
técnico do Atlético de Alagoinhas, o técnico do Vitória, Marcelo Chamusca, o volante aí do Bahia, Flávio e Elton Serra, parceiro dos domingos. Pessoal, olha só, a partir de hoje, deixa só fazer esse movimento aqui, mostrar o Elton e eu. Olha só, a partir de hoje aí, em todos os domingos, vamos relembrar histórias que mostramos aqui no Cartão Verde ao longo desses 20 anos de programa. Para começar, Amanda Nunes. No início de carreira, a leoa, campeã mundial da categoria peso galo e peso pena, teve sua trajetória contada aqui. Vamos relembrar no quadro Memória Cartão. Eu ia falar assim, e quem diria que a gente iria ver a Amanda aí no topo do mundo como a melhor das melhores, mas quem diria não. Pelo que só relembrar aí na reportagem de Alan Verheyen, a gente vê que não era só uma promessa, mas que tinha um futuro aí pela frente, diante de muita dificuldade. É muito bom a gente poder relembrar, né, Elton? Tudo isso. Ela que depois migrou para o MMA, né? Que aí são as artes marciais mistas. Ela, na época, era só lutadora de jiu-jitsu. E ela voltou agora para Salvador, está de férias, né? E uma outra realidade, né? Campeã do mundo, uma das melhores da sua categoria. Unificou cinturões de 2 pesos diferentes. A primeira lutadora a fazer isso na história do MMA. E nasceu aqui, né? E é bom a gente ver esse tipo de matéria, para ver que nem todos os atletas, né, começam, acho que quase nenhum começa, né, numa situação confortável. E ela dormia no chão da academia. Hoje pode dizer que é a melhor lutadora de MMA do mundo. E parabéns para Amanda, né, por essa história. 10 anos, como a vida de uma pessoa muda, né? E a dela realmente mudou muito para melhor. Isso é para a gente entender, pessoal, a importância de a gente colocar aqui no programa da gente não só as pessoas e dar espaço para as pessoas que já estão no topo do pódio ou no lugar mais alto do ranking. Então, assim, a gente poder mostrar em 2009 a história como a de Amanda é poder hoje falar de uma realidade e a realidade dela de vitórias, de conquistas. Então, esse espaço vai sempre existir aqui no Cartão Verde, no TV Esporte, para quem está começando, para quem é promessa e que, independente de ter um futuro vitorioso ou não, é lição de vida, é exemplo de vida. Pessoal, a gente já está na reta final do Cartão Verde, passou rapidinho, faltam só 6 minutos. Eu vou começar a me despedir, porque hoje o programa está assim, esse super time. Então, Lira, muito obrigada por ter vindo aqui no Cartão Verde hoje, trazer um pouquinho da realidade aí dos times do interior, você que tem uma vasta experiência e falar um pouquinho também do Campeonato Baiano. Sorte e sucesso para você. Muito obrigado, eu só tenho que agradecer mesmo a oportunidade de poder também falar para Alagoinhas, né, porque nós estamos representando aqui. Manda um abraço para Alagoinhas. Alagoinhas, abraço aí para todo mundo que estiver acompanhando a gente. Um abraço para todos que estão assistindo do TV Educativa. Um abraço para o presidente, porque o Queiroz está assistindo lá a gente e falou no celular comigo, preocupado que a gente não estava chegando. A gente, não, estamos chegando. O prefeito também da cidade, Joaquim, está fazendo um excelente trabalho lá em Alagoinhas. Também está assistindo e dizer que eu estou sempre à disposição quando você precisar. Portas abertas sempre, tá bom? Chamusca, bem-vindo. A última vez que Chamusca veio aqui, eu lembro muito bem que uma das vezes ele estava saindo pela porta aqui do estúdio e falou assim, eu não ia falar, mas eu estou acertando com o Paysandu. E quem diria que hoje você estaria aqui, técnico do Vitória. Uma das vezes aqui, né? Já é sócio, não foi nem a última vez, eu me enganei. Eu venho aqui. E o Péricles também veio aqui, tem pouco tempo. A última vez, infelizmente, ele veio uma semana depois de ter perdido para o Vitória e pelo Ceará, e aí acabou sendo demitido do Ceará. Não foi a vez que ele estava indo para o Paysandu, não? Não, foi depois. A última foi essa. Foi depois que eu saí do Ceará. Foi depois que eu saí do Ceará. E agora ele volta para o programa justamente no Vitória, né? Vitória, mas faz parte do futebol. Verdade. Futebol tem essas... Eu saí num jogo contra o Vitória e agora estou voltando aqui, trabalhando pelo Vitória. Muito obrigado pela oportunidade. Queria aproveitar, mandar também um abraço e desejar sucesso não só para o Lira, mas para o Atlético de Alagoinhas, um clube que eu tive a honra de jogar também em 88. Joguei um estadual e um brasileiro. Minha esposa é de Alagoinhas, Patrícia, a família dela é de lá. É uma terra que eu estou sempre lá, inclusive passei o Natal lá em Alagoinhas. É uma cidade que eu gosto muito. Sucesso para o Atlético nessa retomada aí na primeira divisão. Foi um prazer participar do programa, junto com o Lira, com o Flávio, que é um jovem muito talentoso, vai ser nosso adversário aí.
Elton, você, é sempre um prazer, eu já sou sócio do programa. Já é mesmo. Flávio, portas abertas sempre, sucesso para você, sorte aí e que não lhe falte força e energia, porque o campeonato tem o Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, dá até preguiça de falar tanta competição, Sul-Americana, são 5 competições. Eu agradecer o convite, é sempre um prazer participar do programa. Queria deixar uma mensagem para o torcedor do Bahia, dizer que a gente vem fazendo uma pré-temporada muito boa e vamos junto aí com vocês, nos apoiando, nos incentivando para fazer um grande ano, se Deus quiser. Elton Serra, a gente se encontra durante a semana, nunca mais eu fiz TV Esporte ao vivo com você. As competições vão começar, então você vai me ver bastante. Mas é bacana a gente ter o Flávio aqui, que eu acho que é uma renovação acertadíssima do Bahia, pela polivalência, acho que se encaixa muito bem no perfil de jogador do meio campo que o Bahia quer, um pouco mais leve também, de ter uma transição rápida, de ter opções ali também para situações como aconteceu no jogo contra o Botafogo na Sul-Americana, onde ele foi decisivo. Eu acho que foi uma decisão acertada. A decisão acertada do Vitória em trazer o Chamusca, que conhece o DNA do Vitória, de fazer esse Vitória voltar à Série A em 2019, conhece muito bem acesso. E com tantos acessos, né? Conhece muito bem o Vitória, conhece muito bem o futebol baiano, tem o DNA do clube, eu acho que é um encaixe que pode dar certo. É claro que a bola precisa rolar para a gente perceber, mas tem tudo para dar certo. E o Atlético, se queria brigar por algo, trouxe o técnico ideal para isso, que é um técnico que já... quando pega um time, no mínimo coloca na semifinal, que é o Arnaldo Lira. Então a gente está aqui com 3 personagens importantes do nosso futebol baiano, que a gente vai acompanhar durante esse ano de 2019. Elton, antes de encerrar, só para recapitular rapidinho, tem estreia da Copa do Nordeste, relembra porque que a gente tem essa semana aí? Vitória enfrenta o CSA na terça, em Maceió. Na quarta, o Bahia enfrenta o CRB aqui em Salvador. Depois o Vitória vai enfrentar no sábado pela Copa do Nordeste o Motoclube, né? Pela Copa do Nordeste. E domingo o Bahia estreia pelo Campeonato Baiano contra o Fluminense de Feira. E ainda tem o Atlético de Alagoense que retorna, né, à Série A do Campeonato Baiano depois de um tempo fora, que vai ter essa grande missão aí de chegar entre os 4 primeiros, no mínimo, né? Para repetir, quem sabe, feito de Colo-Colo, do próprio Bahia de Feira, que o Arnaldo acabou treinando em 2011, né, há 9 anos. E o Bahia de Feira acabou sendo campeão, surpreendendo a Vitória. Parabéns pela memória. Eu passei a bola para ele porque eu falei, eu vou esquecer, eu vou trocar os times, os adversários, então vou passar a bola para Elton, que ele vai lembrar de tudo. Eu disfarcei e não falei quem o Atlético vai enfrentar, que o Arnaldo pode dizer, que é a Juazeirense fora de casa. Pessoal, muito obrigada. E vocês aí que acompanharam o Cartão Verde, muito obrigada pela companhia, pelo carinho. Amanhã nosso encontro é no TV Esporte, tá bom? Ao meio-dia, ao vivo. Bom finalzinho de domingo. Tchau.